E aí pessoal, tudo bem? Dando continuação ao vídeo do balanço orçamentário de contabilidade pública, a gente vai falar agora da análise da execução orçamentária, certo? Vamos lá. Análise da execução orçamentária. Peço desculpas o outro vídeo que cortou bem no finalzinho, tá? Mas não há prejuízo na matéria. Vamos lá, pessoal. O que essa análise da execução orçamentária analisa? A gente analisa a receita arrecadada versus quem? As despesas executadas ou as despesas empenhadas. Lembre-se, quando a gente está falando de execução da despesa, a gente está falando da despesa empenhada, certo? Então, aquilo que se executou. Então, é esse tipo de análise que a gente vai fazer aqui, certo? Vou colocar aqui um número hipotético, a gente vai trabalhar com o total das receitas de 1.100 e vamos colocar aqui um valor aqui de R$500 aqui na despesa de capital, somando 1.100. Pessoal, então vamos pegar, a gente pode fazer uma análise tanto da receita corrente com a nossa despesa corrente, a receita de capital com a despesa de capital e os valores totais. Mas o foco aqui, vamos pegar pelos totais, certo? Então, vamos trabalhar com esse número aqui. Então, temos aqui uma receita arrecadada. A gente está falando de execução. Então, quando a gente fala de execução, é o que realmente a gente arrecadou, tá? Arrecadada foi de quanto o nosso total aqui? Foi de 1.050. E a gente teve uma despesa executada, vou marcar aqui, despesa executada de 1.100. Ou seja, a nossa despesa, a gente terminou aqui 1.050. Para 1.100, nossas despesas foram maiores do que foi arrecadado. Então foi de quanto aqui? De menos 50. Nosso o quê? Déficit. Então, se a receita arrecadada ela for menor que a despesa executada, a gente tem um déficit. Nesse caso, a gente teve um déficit de 50, certo? Vamos pegar aqui. Nossa receita corrente foi de 900. Para nossa despesa corrente de 600, 900. A gente arrecadou 900. A gente gastou apenas 600. Aqui a gente teve o quê? Um superávit de 300, nesse exemplo, tá? Para a receita de capital. Só que aí o que aconteceu? A nossa receita de capital foi de 150 e a minha despesa de capital foi de 500. Então eu tive um déficit das minhas receitas de capital de 350. E foi isso que afetou a minha execução orçamentária. Por isso que eu tive prejuízo. Nesse caso a gente não trabalha com prejuízo, a gente trabalha com déficit da receita. A gente teve um déficit de arrecadação. Déficit da receita aqui. Vamos pegar uma outra situação aqui. Então, vamos supor aqui que a gente teve... Vamos aumentar aqui. Vamos colocar 900. E a gente teve uma receita arrecadada total de 1.800. E vamos trabalhar com o mesmo número aqui, tá? Então a gente teve uma receita arrecadada de 1.800 e uma despesa executada de quanto? 1.100. Ó, a minha receita ela foi maior que a minha despesa executada. Ó, maior. Então eu tive o quê? Um superávit. Então, tive uma superávit na minha execução orçamentária. Arrecadei mais do que eu gastei, certo? Provocado por quê? O que aconteceu aqui? Ó, eu tive uma receita corrente de 900 e gastei 600
de receita, de despesa corrente, no superávit de quanto? De 300. E eu tive uma receita de capital de 900 e gastei 500 na receita de capital de 400. Então, esse valor superávit que eu tive aqui foi provocado principalmente por quê? Pelo meu aumento as minhas receitas, mas a diminuição aqui que eu tive um gasto menor na minha despesa de capital, certo? Então, isso que ajudou a ter superávit aqui, certo? Então a gente trabalhou com o déficit, que é a receita arrecadada menor que a minha despesa executada. Eu trabalhei com superávit, que eu tive a minha receita arrecadada maior que a minha despesa executada. E agora a gente tem uma outra situação. Tem aqui uma outra situação. Vamos igualar aqui a nossa despesa executada ou despesa empenhada. Vamos colocar aqui 1.800. Beleza? Então eu tive uma receita arrecadada total de 1.800 e uma despesa executada total também de 1.800. Ó, eles são iguais. Então o que eu tive aqui? Um resultado nulo. Ó, mas se a gente fazer uma análise aqui eu ajustei o número, tá, pessoal? Se a gente fizer uma análise aqui, a minha receita, se for seguir pelas minhas receitas, minha arrecadação corrente, uma análise da minha receita arrecadada corrente com a minha despesa corrente, eu tive déficit, certo? De 100. Só que aí, quando eu tive a arrecadação de receita de capital 900, eu gastei R$100 a menos. Então, se equivaleu. Aqui eu tive déficit na minha parte da execução orçamentária, na parte de receita e despesa de capital, certo? Então, mas no resultado total eu tive um resultado nulo. Então, se a minha receita arrecadada e a minha despesa executada forem iguais, eu tenho um resultado nulo no meu balanço orçamentário, na minha execução orçamentária. Então é isso, fechando o vídeo aí com essas análises que a gente teve do nosso balanço orçamentário. Até o próximo exercício e o próximo vídeo.